Glória a Deus, aleluia. Você é a resposta de Deus para a vida de pessoas. Você é a resposta de Deus para a vida de pessoas. A sua vida carrega um propósito em Deus. E Deus, Ele quer te revelar. E Deus quer se dar a conhecer. Se você não tem o hábito de passar tempo com Deus, de se relacionar com Ele, de Ele te revelar o que está para acontecer na sua vida, no seu futuro, te dar livramento no hoje, te ajudar a tomar decisões hoje, tenha o hábito de se humilhar na presença de Deus. Quando buscamos a Ele, estamos reconhecendo, sem ti eu não posso viver. Eu sou limitado, eu sou ser humano. Quando nós nos colocamos em um lugar onde não precisamos de Deus, esquecemos Deus, já estamos em Canaã, já conquistamos Canaã. Canaã já me dá renda, Canaã já me dá fartura. Canaã, e aí a gente passa a não lembrar mais de Deus e abandoná-lo. E pior, a reproduzir o comportamento, os hábitos mundanos, os hábitos mais. E Deus, Ele quer trazer essa alerta para a sua igreja. E essa palavra é quentinha do céu, porque eu não ia iniciar, por isso que eu estava falando pausadamente, porque eu estava recebendo e dando uma linguagem, recebendo e colocando em palavras, para que eu e você venha entender. Tudo que Deus te entregou, vida, respiração, recursos, diploma, acesso, empresa, ministério, é para a sua glória. É para que eu e você seja fonte na vida de pessoas, em ambientes, enfim. A palavra do Senhor vai nos dizer algo e é quentinho do céu. Glória a Deus. Lá em Gênesis, capítulo 24, verso 12 a 14, para você entender a palavra que o Senhor acabou de liberar. Aleluia. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, é o servo de Abraão fazendo uma oração, fazendo um pedido. Então, empresários podem se utilizar dessa intimidade, desse acesso para pedir a Deus funcionários, pessoas para trabalharem na sua empresa. Nós podemos utilizar desse acesso porque Deus conhece cada coração. E nossa humanidade, essa carne, ela é visão. Tanto é que o profeta, quando é enviado à casa de Davi, e Davi não está lá, pela estatura dos seus irmãos, era uma provável escolha. Olha bem, para ele, vai trabalhar na minha empresa. Tem tudo a ver com aquilo que eu estou procurando. Mas Deus, aquele que seria escolhido, trazendo esse exemplo para mim e para você. E Deus está aqui falando que empresários agora não estava no ambiente, estava fora, estava trabalhando, estava se dedicando, estava cuidando de ovelha, estava servindo ao seu pai. A posição que Deus tira a Ruth, ela chegou no ambiente como serva. Ela não chegou no ambiente se utilizando do que ela tinha, seja de beleza, seja de armas humanas. Ela chegou para servir, ela chegou para trabalhar, ela tinha um propósito no seu coração. Então ela tinha um propósito no seu coração. Ela queria ser fonte de provisão, já que Noemi, como Noemi mesmo diz com suas palavras na palavra de Deus, que é velha, então ela estava se colocando ali, dando sua energia, sua força, tudo aquilo que Deus lhe deu para ser fonte na vida da sua sogra. Então, ela não pensou em si. Ela pensou em si e na sogra. Ela começou com a escolha, não abandonar. Não deixar aquela mulher sozinha. Em segundo, ela foi trabalhar. Ela tinha um propósito. Vou trazer provisão
a gente não vai morrer de fome falando com as minhas palavras. Glória a Deus. Ruth foi resposta de Deus na vida de Noemi. E Noemi foi resposta de Deus na vida de Ruth. Porque por causa de Noemi, Ruth foi para Belém. Ruth foi para um lugar abençoado. É o tempo de Deus, da bondade de Deus. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Assim nos diz o Senhor. Hoje é o dia de ser salvo. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. 2 Coríntios 6:12. Mas continuando aqui, o servo de Abraão, ele está fazendo uma oração. E nós temos um intercessor, Jesus Cristo. Então, eu te peço e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Ele está fazendo um pedido, ele está pedindo um favor, ele está pedindo para ser favorecido nessa escolha, para não ser enganado nessa escolha, para não ser endrubiado nessa escolha. Acha que só existia aquela mulher lá no poço, indo buscar água, dando água às ovelhas? Então a palavra do Senhor nos diz: eis que eu estou ao lado da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade estão saindo para tirar água. A moça a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro para que eu beba, e ela responder, beba, e darei de beber também a seus camelos. Então, a moça que eu disser, a quem eu pedir água, e ela disser beba, e darei também de beber aos seus camelos. Olha o que a palavra de Deus diz. Essa seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisto saberei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Veja, ele fez uma oração antes de chegar no ambiente. Ele fez uma oração. Ele fez um pedido. E esse pedido, ele não é um pedido mau. Ele é um pedido alinhado com o coração de Deus. Por quê? Porque a geração de Isaque, a descendência de Abraão, se cumpriria a palavra que Deus liberou para Abraão. Que ele seria pai, né, de nações, que ele olhasse para o céu e falando com as minhas palavras, assim como ele não podia contar estrela, contar areia, assim seria a sua descendência. Então esse pedido, sim, está alinhado com o coração de Deus. E ele foi bem sucedido nesta missão. E ali ele conhece Rebeca. Rebeca, ela já é a resposta de oração dele. Ela não precisou ser. Por que Deus está me trazendo com essa palavra? Eu estou tentando trazer para mim, para você. Muito se é pedido hoje o network, não é? E muitos têm buscado isso. E aqui não é uma generalização. Agora eu não vou me comunicar com ninguém. Não. O que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua, para que eu e você tenha esse hábito de viver, essa maneira de viver, e não traga essa sobrecarga de que você tem que estar buscando os relacionamentos. Isso é uma sobrecarga, isso é uma ideia do mundo, isso é um pensamento do mundo, mas a palavra de Deus vem hoje tirar essa carga de sobre nós, vem hoje tirar essa pressão de sobre nós. Aqueles que creem se submeterão a essa palavra, porque o que o Senhor quer é que eu e você confie nele. E para essa palavra ele trouxe para mim José. José, ele tinha um espírito excelente, ele teme a Deus, ele faz aquilo que agrada aos olhos de Deus. Então ele está ali para servir, ele está ali para prestar um serviço, ele presta um serviço excelente. E o céu, e José é a resposta da interpretação do sonho de Faraó. E José é a resposta dessa interpretação para administrar, para governar, porque nele está
a sabedoria da presença de Deus, a sabedoria do Espírito excelente de Deus. Então ele não ia governar da carne, ele não ia governar e administrar recursos, bens, riquezas em uma estação de escassez pela carne, mas na excelência da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, no momento de fartura, ele encheu os depósitos, ele encheu os depósitos. E no momento de escassez, ele foi bênção na vida da sua família, do povo de Deus e ainda o povo do Egito. Deus deu a ele estratégia, e essa estratégia não vem da humanidade, essa estratégia vem de Deus, do Espírito Santo excelente. Glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus, glória a Deus por esse guia, glória a Deus por essa presença, glória a Deus por não estarmos só nesse mundo, aleluia. Como que eu e você vai vencer as aflições nesse mundo? Como eu vou vencer a aflição sem fé? Como eu vou vencer a aflição sem fé? Como eu vou vencer a aflição sem fé? Lili, como é que eu tenho fé? Leia a palavra, coma a palavra, se relacione com a palavra, que a presença de Deus trará para você a palavra que diz: não temas, fica firme, continua caminhando, Deus fará um milagre. A palavra que diz: você vai acessar Canaã. Deus nunca disse que é a tua força. Deus nunca disse que tu era grande. Ao contrário, ele disse que tu era pequena, que tu era pequeno. E que o povo que está na terra é grande, é gigante. E o que vai acessar? E o que vai acessar? E o que fará você acessar? A palavra que Deus liberou. Ele te dará meio, estratégias para acessar o cumprimento da sua palavra. Porque ele fará se cumprir. Mas se eu paro de me movimentar, como a palavra vai se cumprir? Se eu penso na mente e em voltar, como a palavra vai se cumprir? Isso se chama incredulidade. Incredulidade não acessa Canaã. Aleluia, glória a Deus. Tô tentando lembrar aquilo que o Senhor, ele me falou nesse exato momento e eu não liberei. E aí eu esqueci. Sobre Jairo. Jairo pensava. Jairo pediu: Jesus, e põe as mãos sobre a minha filha e cura. Ela tá doente. É o que ele sabe que Jesus faz. É os testemunhos que ele ouviu Jesus fazer. Então ele foi lá pedir pela sua filha, e como é esse pedido? Com soberba não, humilhação, reconhecimento do senhorio de Jesus, reconhecimento que Jesus carrega. Então quando Jesus vai fazer o milagre, ele faz o milagre da ressurreição. Ele faz o milagre da ressurreição. Ele queria que Jesus usasse as mãos para curar a sua filha, mas Jesus usou a palavra. Jesus deu uma ordem, e as trevas e a morte saem, irmão. Quando a palavra, trazendo para aquilo que o Espírito Santo está falando, quando a palavra de Deus é liberada, se a trevas sai, se a morte sai, se a engano sai, se a mentira sai. Porque o que se acomoda no ambiente, o que se estabelece no físico, é a palavra do Filho, é a palavra de Jesus Cristo. E essa palavra é quentinha no céu. Então Jairo disse: coloca as mãos na minha filhinha, coloca as mãos e ela será curada. E Jesus liberou a palavra, e aquela menina ressuscitou. Zombaram quando Jesus disse o que ia fazer. Riram. E Jesus viu a risada. Jesus viu o deboche. Mas aqueles que riram e aqueles que debocharam também verão o milagre de pé. Também verão a obra que Jesus disse que iria realizar. Verão concluída, verão feita. Eu vou abrir essa palavra porque essa palavra é quentinha do céu. Oh, aleluia! Marcos, capítulo 5, verso 41. Tomando a menina pela mão, disse-lhe,
Talita cumi, que quer dizer, menina, eu ordeno a você, levante-se, levante-se, se levante pelo poder da palavra, se levante pelo poder da palavra, se movimente pelo poder da palavra. Então, se as células não estavam cooperando, começaram a cooperar. O corpo criado por quem? Por Deus. É a voz dele, é a voz do nosso mestre. O físico vai colaborar com a palavra que Deus ordenou. Haja luz! Quem se levantou como resistência? Havia trevas, mas quando ele disse, haja, houve luz, haja, houve luz, haja, houve luz. Aleluia, glória a Deus. Em Lucas 8, verso 54, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 8, o verso 55 agora. Voltou-lhe o Espírito. Ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então veja, há uma advertência aqui. Tem milagres grandes que ninguém precisa saber. Há milagres grandes que ninguém, é no íntimo, é na casa, é pessoal, é na intimidade. Veja que imediatamente aquela menina se levantou no poder da palavra liberada por Jesus Cristo. Então a morte pôde ficar? Não! Mas o que houve nela foi a vida. A vida àquela menina foi dada, foi restaurada por Jesus. Aleluia. E ele não precisou mandar a enfermidade sair. Não é não? Se ela estava doente e morreu, agora pelo poder da palavra, não fica nada. Não fica aquilo que enferma o ambiente. Não fica aquilo que traz dor e sofrimento. Não fica. O que fica é saúde, o que fica é Jesus, o que fica é a palavra. As trevas têm que sair, diz o Senhor. Aleluia! As trevas vai sair, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Haja luz e houve luz. Levanta-se. E ela levantou. E depois, o que aconteceu? Eu e você precisa dar manutenção ao milagre, aquilo que Jesus deu vida. Se Jesus dá vida ao teu casamento, se Jesus dá vida ao teu relacionamento, se Jesus dá vida às tuas finanças, se Jesus dá vida ao teu ministério, se Jesus dá vida à tua empresa, se Jesus dá vida dá de comer. Comer é físico, comer é necessidade básica. Quem faz isso é eu e você. É você que dá amor ao seu filho. É você que dá as necessidades básicas do seu filho. É você que paga os funcionários da empresa. Então, dê manutenção, diz o Senhor. Dê manutenção, diz o Senhor. Amamente o menino como Sara. Tá alegre? Tá feliz? Amamente. Amamentar é cuidar, é dar manutenção àquilo que Deus entregou. É alimentar. É cuidar daquilo que Deus entregou, assim nos diz o Senhor. Os irmãos de José estavam com medo. Vendo os irmãos de José, lá em... Oh, aleluia, glória a Jesus. Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15. As pessoas que fizeram mal a José, as pessoas que planejaram mal a José, as pessoas que não protegeram, mas que trouxeram dor e sofrimento para José, estão com medo.
Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram. É possível que José tenha ódio de nós. É possível que José tenha ódio de nós. Porque o ser humano, ele tem, se nós não tivermos esse cuidado, de pensar que o outro é como nós. Quem odeia, pensa que o outro odeia. Quem faz mal, pensa que o outro faz mal também. A palavra de Deus diz assim. É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Ou seja, José não vai nos fazer o bem. Eles fizeram tanto mal na vida deles que eles acham que José vai fazer isso também. Que vai pagar com mal. Que não vai ser bondoso. Que não vai ser misericordioso. Então é nesse momento que eles descobrem que por isso que Deus deu revelações e sonhos a José. Que por isso que Deus colocou riquezas e coisas importantes nas mãos de José. Porque José não usaria para o mal. José usaria para o bem. José seria a fonte. José cumpriria o propósito da sua vida. José não ia se envaidecer. José não ia se achar melhor do que ninguém. Porque José entende. Tudo que eu tenho, Deus me deu. E é de Deus. E se é de Deus, eu dou para Deus. E Deus se usa como quiser o meu Samuel. Deus usa como quer o meu Samuel. Deus usa o meu Samuel para liberar a palavra. Deus usa o meu Samuel para trazer juízo, para trazer entendimento, para trazer palavra. Numa linguagem para eu e você entender. Ana não tinha, mas quando teve, a ação de Ana foi dar para Deus, foi dar para Deus, foi dar para Deus. Ruth estava em uma situação difícil, mas ela não pensou só em si, ela também pensou na sua sogra, que também só estava sofrendo a dor do luto, de 3 lutos, e Ruth de um luto. Então ela não fez só por ela também fez pela sogra. Então entenda. Por quê? Porque tem pessoas que querem honra, querem favor de Deus. Na verdade, o que querem? Querem o cavalo, que hoje é carro. Querem as vestes, querem uma coroa, querem posição de autoridade, mas querem para vaidade, querem para deleite, querem para... Deleite não, querem para vaidade, querem por orgulho, querem para aparecer, querem para dizer que são, para ter essas coisas e dizerem que são. Você veja que Amã, ele alcançou o lugar de governo. Amã, ele conseguiu uma posição importante. Amã, ele cresceu dentro do reinado, mas tinha um acesso importante à mente do rei, à mente daquele que estava no império. Como o top de linha, falando numa palavra para aplicar dentro da nossa realidade. Mas ele perdeu acesso. E tem pessoas que perderão acesso a pessoas, porque suas máscaras vão cair, a realidade do seu coração vai cair, porque Deus fará cair por terra toda máscara, toda mentira e toda dissimulação, diz o Senhor. Porque Amã está se utilizando de um acesso para planejar seu mal. Mal de pessoas inocentes. E o mal se voltou para ele. Foi uma palavra que o Senhor me disse. Deus viu o teu choro, Mordecai. Deus viu o teu choro diante da mal notícia. Deus viu o teu choro diante da arquitetação mal. E o que o Senhor nos diz? Deus terá honra para você. Deus terá honra para você. Deus trará alegria para você. Nesse processo. Amã só tá dando ideias para Deus, porque na verdade não é ele que vai colher. Ele não semeia isso, ele semeia maldade. Mas quer colher honra, quer colher veste, quer colher carro, quer colher posição, quer colher coroa. Vou falar numa linguagem pra gente aplicar e entender. Não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém, vive pra si, vive num egoísmo. E quer que Deus favoreça, quer que Deus honre. Então alcançou posição favorável, alcançou conta favorável, alcançou acessos favoráveis, mas pratica o mal contra a vida de pessoas, para uso pessoal. Eu não gosto de fulano.
vou tirar fulano desse ambiente. Vou destruir o plano, vou destruir, pra gente entender o que o Senhor quer falar. Então, a gente falou, você é a resposta de alguém. Deus usará você para seus propósitos, para os seus propósitos. A sua vida não foi dada em vão. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com a sua vida. Deixa eu terminar aqui, aí a gente vai entrar na palavra para a última que o Senhor liberou para hoje, mas se ele quiser continuar, a palavra do Senhor diz assim: agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de... Então eles pensavam que José ia odiar eles, né, e fazer o mal. Por isso, mandaram dizer a José, eles mandaram um recado. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos, do Deus de seu pai. Preste atenção. Jesus me ensinou, eu não tinha essa clareza na minha mente de servir, de dar acesso. Embora que os irmãos de José teve ali uma refeição, um banquete, todo mundo junto, mas cada um foi para sua terra, cada um foi viver a sua vida, cada um foi se multiplicar e crescer. Cada um tinha a sua casinha para você aplicar na sua vida. Cada um tinha sua casinha, seu território, seu trabalho. Cada um seguiu a sua vida. A palavra do Senhor vem nos dizer que agora pedimos que... Sim, irmãos, eles chegam pedindo perdão, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo sua maldade, reconhecendo sua transgressão, reconhecendo. Então aí, a gente já vê neles o quê? Que houve arrependimento. Primeiro nós vemos, se você não conhece essa história, que quando José tem ali uma estratégia, porque ele temia pela vida do Benjamim, seu irmão mais novo, esses irmãos, Judá, ele diz, eu vou ficar no lugar do meu irmão. Então, aqueles que um dia pegaram a vida de José, lançaram dentro de um poço para ele morrer, venderam como escravo, estavam naquele momento, falando com as minhas palavras, se colocando nesse lugar do irmão mais novo. Não faça isso, nosso pai vai morrer, nós ficamos no lugar dele. Então eles estão se colocando não como em posição de egoísmo. Não, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar no lugar do nosso irmão. Então Judá, ele diz, a gente vai ficar, mas deixe meu irmão ir, porque senão meu irmão vai morrer. Falando com as minhas palavras, meu irmão vai morrer, ó. Meu pai vai morrer, porque o pai temia pela vida de Benjamim. Então você vê ações e comportamentos que revelam o coração das pessoas. Você vê que essas pessoas não estão orgulhosas. De verdade, reconhece. Porque quem confessa, quem pede perdão, reconhece o seu pecado. Verdadeiramente entrou em contato, saiu da negação e houve libertação. Saiu da negação e houve libertação. Saiu do lugar da mentira, que é a negação, e entrou em contato com a verdade. Saiu do lugar da mentira, que é a negação, e entrou em contato com a verdade. A verdade é que eu fiz um plano mau. A verdade é que eu intentei contra a vida de inocente. Me perdoe. Eu sou teu servo. Então a palavra do Senhor diz que eles pediram perdão. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Ao ouvir essas palavras, José chorou. E aí começou o choro botando para fora de José. Essas pessoas na vida dele do passado, que intentaram mal, que causaram dor e sofrimento, mas reconhecendo o seu pecado perante a vida de um inocente. O pecado quando a gente peca, é contra Deus. Mas se essas pessoas estão vivas e você tem acesso, tem que pedir perdão. Então depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenham medo,
Será que eu estou no lugar de Deus? Então José sabia qual era o lugar dele. O lugar dele é de fonte. O lugar dele é de fonte. O lugar dele não é de Deus. Ele não é um Deus. Ele é um ser humano que carrega uma responsabilidade, um ser humano que tem uma posição de governo, de administração, de ser livramento na vida de pessoas. Então José sabe qual é o lugar dele. Devemos saber qual é o nosso lugar. Por mais que tenha diploma, muito dinheiro na conta, o nosso lugar é ser humano, é pó, é cinza, é limitado. O Deus que dá é o Deus que tira. O Deus que permitiu chegar lá em cima, mas chegou lá em cima e tá praticando mal, é o mesmo Deus que humilha, é o mesmo Deus que abate, é o mesmo Deus que tira. Aleluia, glória a Deus. Meu telefone vai descarregar, mas nós já estamos encerrando. Então ele diz: porém, vocês na verdade planejaram mal contra mim. Eu não vou ser bonzinho. O plano de vocês era mal. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Deixa Deus transformar. Ele diz: porém foi Deus que tornou em bem. Porém foi Deus que tornou em bem. Deixa Deus agir. E para encerrarmos, a palavra que o Senhor falou, eu vou liberar a palavra que eu não sei se vai cair, mas não dê antes do tempo. Algo que alguém está pedindo, mas está em processo. Naamã, ele não recebeu a sua cura de imediato. Porque existem pessoas que estão pedindo coisas a Deus, mas Deus vai lhes dar no processo um novo coração. O coração humilde. Então não vão receber antes do tempo. Mas se eu e você não tiver discernimento no relacionamento com Deus, quando Deus coloca algo em tuas mãos, seja a sua palavra, seja bem, seja riquezas, seja... Você tá entendendo? E você dá antes do tempo aquilo que a pessoa quer. O que a pessoa quer? O que a pessoa tá pedindo a Deus? Naamã, ele quer a cura, mas ele precisava de uma cura interior. Ele precisava de um novo coração. Então ele tinha que se submeter à palavra de Deus, ao processo e ao tempo. Ele tinha que ir no rio aonde o profeta mandou, que liberou a palavra, né? O servo do profeta liberou a palavra que o profeta deu. Ele tinha que ir lá, ele tinha que se banhar, ele tinha que dar 7 mergulhos para só assim ele ser curado, restaurado. Eu peguei o carregador. Então ele queria a sua realidade física mudada. Ele queria a sua realidade física. Ele já tinha conquista, ele tinha nome, ele tinha família, mas ele tinha chagas. Ele tinha chagas. E essas chagas Deus ia tratar. Então eu e você não pode atrapalhar o processo. Dá o que a pessoa tá pedindo a Deus, que nós sabemos, mas que Deus, no relacionamento com você, vai dizer: não, não agora. Eu vou tratar. Então o que ele queria? Ele só queria a realidade física mudada. Ele só quer o dinheiro, traduzindo para aplicar na vida de hoje. Só quer o dinheiro, só quer a saúde restaurada, só quer o emprego, só quer isso, só quer o que é físico, só quer o que é material, só quer, mas não entende que o seu interno precisa ser mudado. Que o seu interno precisa ser mudada, diz o Senhor. Deus, ele vai te revelar quem precisa ser tratado. Quando Midian se levanta no meio do acampamento com o espírito contrário, Lília, como você sabe que Midian estava com o espírito contrário? Porque Deus não vai te deixar enganado, Deus não vai te deixar enganada. Quem foi que pediu para Miriam se posicionar? Quem foi que pediu para Miriam se posicionar? Eu sempre confundo, é Miriam, né? Deixa eu ver aqui. Quem foi que pediu para Miriam se posicionar? Mas ela, por vontade própria, expressou a sua opinião. É só Moisés, é? É só com Moisés
Vou trazer para hoje. É só com Moisés que Deus faz? Só Moisés aqui é profeta? A passagem de Naamã, que eu peguei aqui pra gente, tá lá em... Só para não te dizer errado. 2 Reis, capítulo 5, verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. A respeito dessa palavra que o Senhor falou, não dê antes do processo finalizado. Ele só recebeu o que ele queria e foi buscar lá na casa do profeta quando o processo foi finalizado. Então ele recebeu a bênção, ele recebeu a cura, ele recebeu a realidade física mudada. Não dê antes do processo finalizado. Tem gente pedindo a Deus algo, mas antes de Deus dar, ele vai tratar o coração. Não atrapalhe. Para eu e vocês não atrapalhar o processo de Deus. Porque a realidade que alguém quer que seja mudada só será mudada depois do tempo e do processo que o próprio Deus trará. Então a outra palavra pra gente é Miriam. Eu sei Miriam. Ela critica Moisés. Lá em Números, capítulo 12, verso 1 e 2. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado, pois tinha se casado com uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ouviu? Não gostou? Miriam, a língua fica... Miriam teve que sair do arraial, sair do ambiente para ser tratada por um período de tempo. Então, como é que eu sei que ela estava com espírito contrário? Como que essa mente, uma pessoa que se posiciona, se você não perguntou a opinião dessa pessoa, você não... Essa opinião é um questionamento da escolha de Deus. Porque uma pessoa que teme a Deus não iria falar isso. Não é temer ao ser humano, mas temer a Deus, o que Deus escolheu e o que Deus quer fazer na vida da pessoa. Ela está questionando. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Será que é só na vida dela que Deus quer fazer? Não vai fazer também na minha vida? Então, querendo uma bênção, querendo uma escolha, querendo ser uma resposta que Deus não chamou para ser. Moisés era o libertador. Moisés era aquele que queria liberar a palavra de Deus. Deus escolheu Moisés. Eles cooperam com a obra. Eles estão ali com Moisés. São parentes de Moisés. Mas eles não eram as mesmas respostas. Cada um carrega na sua vida uma resposta de Deus. Cada um é uma resposta de Deus para a vida de alguém, para um propósito, para um ambiente. Todos nós somos fontes. Mas não podemos questionar. Não é só com ela não que Deus faz, não. Deus faz comigo também. E querer. Que é isso? É exatamente disso a palavra. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Será que é só na vida dela? Será que é só na vida dele? Será que é só na vida dela? Será que é só na vida dele? Irmão, eu só quero aquilo que Deus quer que eu tenha. Porque eu sei que Ele vai me capacitar, Ele vai me agraciar da sua graça, do seu poder, para eu poder sustentar e suportar as pessoas que se levantam contrário. Porque isso vai existir. Vai existir o quê, Lilian? Existem aqueles que não creem e vão embora viver as suas vidas. Segue seu rumo. Agora existe aqueles que não creem e vão planejar matar você. Matar o sonho, matar o projeto, matar o propósito de Deus. Os judeus e os fariseus, isso são pessoas.
que são contrárias ao que sua vida carrega, ao que Deus quer que você faça, e eu e você não somos responsáveis pelas suas escolhas, aí vai se juntar com autoridade, vai chegar lá, vou falar numa linguagem de hoje, vai chegar lá, ó, presidente, Lilian Marinho, tá falando ali em nome de Jesus. Eu não concordo, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar esse canal? Você tá entendendo? Vamos acabar com essa... Com esse, tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. É um exemplo. É isso que os Amães faz. É isso que os judeus e os fariseus que estão realizando o desejo do diabo contra casamentos, contra ministérios, contra finanças de alguém. Querem ser pedra de tropeço, querem destruir aquilo que Deus te deu, aquilo que a tua vida carrega, querem trazer dor e sofrimento. Porque não só há ataques ao ministério, há ataques à família, à vida dos filhos, mas está repreendido no nome de Jesus. Toda a arquitetação do diabo, todo o plano de Satanás. Porque Jesus está conosco e ele destrói os planos do diabo, as obras do diabo, aquilo que ele levantou e que ele arquitetou. O nosso protetor está conosco. Eu parei porque eu fui pensar, né? Para colocar em palavras. Sempre quando é algo inédito. Então, a palavra do Senhor fala sobre... E o que nós falamos e não abrimos para encerrarmos. Que foi lá em 2 Coríntios 6:2. 2 Coríntios 6:2. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque ele diz, num tempo aceitável, escutei você. No tempo aceitável, escutei você. E no dia da salvação, eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. Outra coisa que eu tenho o hábito na minha vida é de... se nós somos fonte, já que estamos falando sobre fonte, não é se o outro merece. Quando Jesus ele libera a cura ali sobre os leprosos e nem todos voltam para agradecer, isso também acontece na nossa vida. Por isso que a nossa recompensa vem de Deus. Não crie expectativas em recompensa humanas, em reconhecimento humano, mas faça para Deus e espere de Deus. Faça para Deus e espere de Deus que Ele te recompense, que Ele te dê presentes. Eu não sei o meio que Ele dará, mas Ele fará, Ele recompensará, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, não espere o outro merecer. Principalmente no circuito familiar, não é? Nessa questão assim, claro que dirigido pelo Espírito Santo, porque tem pessoas que estão no processo, é só para você entender. Fazer o bem, dar amor, misericórdia, perdão, paciência, isso são frutos do Espírito. E não é se o outro merece, é sobre aquilo que está em você. O que está em você é a presença de Deus. E se a presença de Deus está em você, então você já não age mais como no passado, mas de uma maneira nova, que frutifica, que revela daquilo que há em você, as palavras de Deus, a vontade de Deus, e não a vontade da carne, e não o sentimento da carne, e não as emoções da carne. Assim nos diz o Senhor, para eu e você entender. Se você acha tudo isso, Lilian, você precisa ter um relacionamento com Deus, porque Deus fala, Deus mostra, Deus dá discernimento, Deus te faz ver e entender como é que está e qual é a verdadeira intenção dos corações das pessoas, para nos proteger e proteger aquilo que Ele nos entregou. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.